depressão, ele é um transtorno biológico que tem acometimento das estruturas cerebrais e neurotransmissores e não é somente uma falta de vontade, uma preguiça, né? Então, porque o principal sintoma da depressão é o humor triste e a anedonia, que é a falta de prazer. Então, se esses sintomas são os dois principais do transtorno que caracterizam um transtorno depressivo, tratar isso ou incentivar eles a melhorar disso é o próprio tratamento da depressão. Então, o que o cuidador ou familiar tem que fazer é incentivar que este familiar seu vá procurar uma ajuda médica, né? Porque não adianta só conselho, incentivo, vamos lá, levanta. Não, se ele está doente, né? Só que é uma doença que não aparece em raio-x, em exames de sangue, e isso complica muito, muitas vezes, a aceitação que essa família tem desse parente com depressão. Então, ele tem que, primeiro, levar ao médico, garantir que essa pessoa faça uma terapia, que tome as medicações corretamente, que não interrompa o tratamento, que tenha uma adesão ao tratamento, e aí sim ele pode incentivar esse seu familiar a atitudes que ele possa fazer dentro do limite da doença dele, progressivamente mais atividades, se cuidar melhor, sair mais, né? Fazer uma compra, né? Então, na verdade, eu entendo que o estímulo, o incentivo, ele é paralelo ao tratamento. Então, você trata e você estimula o seu familiar a cada vez ter hábitos mais saudáveis, a ter um comportamento mais sociável, mas principalmente ter muita compreensão e muito amor, né? Porque mais do que incentivo, precisa de muita compreensão. Eu tenho uma filha de 17 anos, o nome dela é Ana Celi. Nossa rotina, depois que a gente descobriu a depressão, tem sido quase sempre as mesmas coisas, né? Você tem que ficar sempre monitorando, preocupado, o que está fazendo, se alimentou. A medicação sou eu sempre que ministro, por conta da gente não confiar mesmo, né? De ficar o tempo todo com ela. Eu comecei a perceber o comportamento dela diferente quando ela ficou internada por uso de álcool. Foi o primeiro contato dela com o uso de álcool e ela nunca tinha tido, e isso gerou até uma internação. Então ali eu comecei a perceber que realmente tinha alguma coisa diferente acontecendo com a minha filha. O comportamento diante dos amigos, a amizade começou a mudar, algumas coisas na escola que foram acontecendo que antigamente não acontecia, e aí a gente teve que acordar porque realmente estava uma coisa descompensada, né, de tudo aquilo. No primeiro momento é difícil realmente você aceitar que você tem um problema e precisa de tratamento, né? Então essa é uma grande dificuldade, e aí demora um tempo até a pessoa, em geral, aceitar que ela não está bem. Então, depois de um tempo que ela aceita o tratamento, ela tem que entender que não é só o médico que é responsável, ela também é responsável pelo tratamento. E ela pode colaborar no tratamento através de algumas técnicas que a gente passa para eles. Por exemplo, a gente fala que são o gráfico do humor, que depois eu vou explicar melhor, os sinais de alerta. Então, a pessoa percebe o que é dela e o que é da doença. Então, é muito comum que, assim, você tem determinados comportamentos, determinadas características que são suas. E quando você tem a doença, você percebe que começa a mudar isso, que algumas coisas que antes você tinha até mais facilidade de fazer amigos, por exemplo, de sair, né, de fazer várias coisas, várias atividades, você começa a não ter. Você começa a querer ficar mais em casa, você começa a ficar mais lento, né, não consegue fazer as atividades diárias que você fazia antigamente. Então, é possível realmente a própria pessoa perceber, e os familiares e amigos também. A partir do momento que ela ficou internada por motivo de intoxicação exógena, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa de diferente ali, porque ela sempre foi contra ao álcool, ao fumo, e então eu falei, como que uma pessoa muda assim tão repentinamente? E aí ela ficou internada, a gente começou a procurar alguns especialistas, né? A princípio neuro, depois foram 2 neuros que diagnosticaram que poderia ser uma depressão.
devido à idade, à pressão, né, externa, de escola, mudança e tudo mais. E aí, então, a gente começou a tratar ela como depressiva. A depressão, nas diferentes faixas etárias, ela tem características diferentes que são próprias do estágio em que tanto a criança ou o adolescente eles se encontram. Então, crianças muito pequenas, e até bebê hoje, existe até, sabe-se que bebês podem ficar deprimidos, principalmente bebês de mães que tiveram depressão pós-parto, bebês que tiveram perda das figuras maternas, que estiveram em abrigos. Muitas vezes essas crianças têm uma dificuldade, por exemplo, de ganhar peso. Elas não emagrecem, mas elas não ganham peso, elas não dormem, elas são muito irritadas, elas parecem muitas vezes uma criança que não faz contato, né? Então tem muita dificuldade, conforme vão crescendo, dificuldade escolar, elas têm maior dificuldade escolar, dificuldade de relacionamento com seus pares, dificuldade de aceitação de regras, muita dependência. Então, o que marca as diferentes faixas etárias é o estágio de desenvolvimento. Então, os bebês, mais a questão de mais fisiológicas, ganho de peso, estatura, alimentação e sono. Crianças já na fase dos pré-escolares, mais a questão, muitas vezes, da irritabilidade e da agressividade. Nas crianças de faixa já da idade escolar, ensino fundamental 1, fundamental 2, já começa então a se aproximar mais das características dos transtornos depressivos da faixa adulta, né, das pessoas com mais idade, que se caracteriza então por humor triste, por isolamento, alteração de sono, tanto para mais como para menos, ganho de peso muitas vezes, né? Aí começam as automutilações, as tentativas de suicídio, e que isso vai então ficando cada vez mais definida a partir então dos 17 e 18 anos, quando a gente já passa então para os adultos jovens. Eu vou passar para vocês agora o que a gente chama de um gráfico do humor. A gente usa isso muito na psicoterapia, principalmente na que eu trabalho, que é cognitiva comportamental, que a gente trabalha muito pensamento e comportamento. E também os psiquiatras também passam esse gráfico, porque ajuda justamente a ver as alterações do humor. Então, com esse gráfico, a pessoa pode perceber quando ela está estável, que a gente fala que ela está normal, né? Ou quando ela está, por exemplo, oscilando, quando ela está começando a entrar em depressão, quando ela está começando a entrar em hipomania ou mania. E o importante é que ela mesma, através desse gráfico, ela pode perceber isso, tanto ela como os familiares. Então, em geral, ou eu mesmo acabo montando esse gráfico, que conforme o paciente vai falando, eu vou percebendo o estado que ele está e vou montando o gráfico, ou, se ele quiser, ele mesmo monta. Alguns, por exemplo, acham que tem uma certa dificuldade, então a gente acaba montando para eles. E pode ser ou um gráfico ou o que a gente chama uma planilha do humor também. Então, a planilha, a pessoa vai escrevendo. Então, ela mesma vai percebendo, vai falando, peraí, como é que estão os meus pensamentos? Né? Está mais identificado, né, o meu pensamento, estou percebendo que estou com mais dificuldade de me concentrar, estou com mais dificuldade de fazer as coisas. Então, ele pode também ir escrevendo, falando, poxa, eu percebo realmente assim, que normalmente eu não sou assim, mas quando eu estou entrando numa fase mais depressiva, eu realmente não consigo mais fazer as coisas. É comum, por exemplo, que uma dona de casa fala, nossa, normalmente dou conta da minha casa, consigo limpar a casa, fazer comida, fazer várias coisas, e quando eu estou mal, eu percebo que eu não consigo mais fazer. Eu acho que tem duas questões. Tem aquilo que o psiquiatra sente de dificuldade na hora que trata e aquilo que o paciente sente na hora que recebe o tratamento. Em relação ao paciente, o paciente tem muita dificuldade de entender que o que ele tem é uma doença, né? Mas eu não tenho nada, não tenho nenhuma alteração de exame físico, já tirei raio-x, tomografia, não aparece nada, então o que eu tenho? Não, eu tenho um transtorno depressivo de base biológica, né, que precisa de tratamento medicamentoso. E essa é a segunda grande dificuldade que a gente percebe como psiquiatra em relação ao paciente, que muitas vezes ele não quer tomar medicamento, ele acha que ele vai passar sozinho, porque a família diz, o vizinho diz que ele vai melhorar sozinho, que isso é só uma fase, que isso é só que se ele tiver força de vontade, ele vai melhorar disso. Então, a segunda questão importante é que o próprio paciente lide com os preconceitos que ele tem em relação à depressão. Hoje ela luta contra os seus próprios sentimentos, a própria tristeza, ela reclama muito de tristeza, de solidão.
E aí eu procuro fazer com que ela saia de casa, com que ela veja. Eu acho que a terapia ajuda bastante, mas infelizmente ela ainda está muito resistente para isso. Então, ficar só com medicação não é uma boa opção. Como lidar com esses sentimentos, com toda essa dor ou esse vazio que eles reclamam, eu acho que a terapia ajuda e muito. Então eles têm que também se ajudar, né? Eles têm que mergulhar de cabeça no tratamento, porque senão sozinho eles não saem dessa. E a família, o entendimento da família, a união da família em poder mostrar para o paciente que ele não está sozinho é primordial.